Cara, Xadrez, tá tudo bem com você? Estamos aqui no nosso oitavo episódio, histórias e partidas de um jeito bem brasileiro. Estamos aqui com o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu que agradeço a presença e hoje a gente vai contar uma partida que você conseguiu a sua última norma de mestre internacional aí quando você conseguiu o seu título de mestre internacional. Foi contra um jogador muito conhecido, acho que todo mundo conhece o grande mestre Rafael Leitão. Na época ele era mais novo, mas acho que foi uma partida totalmente interessante para o público conhecer como você conseguiu sua última norma. Se puder contar um pouco como foi essa partida, o momento e como que era o Rafael naquela época em questão de nível dele, se ele já era jogador forte desde o começo ou se ele Uhum. demorou para despontar, como que foi? Claro, claro. Bom, primeiro vou falar sobre o torneio, né? Foi um torneio para norma de específico para torneio de norma de mestre nacional, organizado lá em Paulínia, o Edson Duarte, o Teles estava na arbitragem. E esse torneio eu comecei mal, eu comecei com 1,5 em 4, mas depois eu consegui, nas últimas 7, eu acho que eu fiz 6 em 7, né? Essa partida com o Rafael, eu joguei. Ela foi na antepenúltima rodada, eu tinha que fazer 2,5 em 3. E depois eu consegui, né? Eu ganhei dele, ganhei na penúltima e na última eu ainda pude empatar. Bom, sobre o Rafael, eu acho que ele é um dos jogadores mais conhecidos. Ele é o. Assim como o Nequinho, ele é um ícone do xadrez brasileiro, né? Sim. No ano seguinte, em 96, essa partida foi em 95. Em 96, ele foi campeão mundial sub-16. Em tempos mais recentes, ele igualou o recorde de campeonatos brasileiros, com 7, né? E antes disso, ele já tinha sido campeão mundial sub-12. E nos meus confrontos com ele, a primeira vez que eu joguei com ele foi em 91. Acho que ele tinha 11 anos. Eu perdi essa partida, inclusive. Ele me ganhou uma partida muito boa. Depois eu tive mais alguns empates. Ele não era, nessa época, mestre internacional, mas logo, eu acho que em 96 ele já era mestre, e em 98, 3 anos depois, ele ganhou o título de grande mestre. Então foi mais ou menos meteórico a carreira dele. E nessa época ele já jogava muito bem, né? Eu acho que desde a primeira eu já senti muita força nele, né? Quando ele Sim. tinha 11 anos. Inclusive, porque eu perdi, né? Sim. E nessa partida, normalmente eu jogava com ele E4 quando eu estava de brancas. E ele jogava siciliano. Eu acho que uma das principais dele hoje em dia ainda é a Nyberth, né? Eu nunca conseguia tirar vantagem com ele, isso quando eu não ficava pior, né? Então, dessa vez eu tive uma abordagem diferente. Eu joguei uma partida mais posicional, também influência do Botvinnik, como eu comentei na partida anterior. E contra a Índia do Rei, ele jogou. Desculpe, contra o meu primeiro lance foi D4. Ele jogou a Índia do Rei e a minha abordagem foi jogar a variante do Fianchetto, que era a principal variante contra a Índia do Rei que o Botvinnik jogava, né? Sim. Então, eu vou mostrar a partida aqui. Essa partida ela é bastante diferente das partidas que eu estou acostumado a mostrar, que são partidas mais táticas, né? E essa partida ela tem um tom mais estratégico. Mas, como eu falei para você, eu mudei a minha abordagem porque normalmente jogando E4 eu não conseguia basicamente muita coisa, né? Quando jogava com ele. Sim. Então, uh, Eu achei bem interessante você comentar esses pontos, né? Estamos aqui acompanhando a partida. É uhum. que essa dificuldade, às vezes, com algum adversário que joga muito bem uma abertura, você conseguir mudar as ideias dele, tentar dificultar um pouco o lado dele. Tenho esse lado que é específico contra um determinado jogador, algumas coisas dão mais certo, outras dão menos, mas curiosamente eu acho que o Rafael é muito forte posicionalmente, né? Ele já era muito forte posicionalmente, então poderia até parecer um contrassenso, né? Então, basicamente ele é forte em todas as fases, né? Ele não Sim. tem um defeito, eu acho que ele é um jogador completo, mas especificamente posicionalmente é duro jogar com ele. Agora, então poderia parecer um contrassenso eu jogar uma linha mais tranquila, né?
Mas ele é especificamente por causa de alguma abertura específica que eu estava tendo dificuldade. Ou seja, jogar contra a Navarre dele. Sim, sim. É bem interessante e você está trazendo essa uma partida um pouquinho diferente e faz jus às suas Uhum. influências do Potivnik, aí que você comentou que depois daquela conversa, a gente comentou do Telles, nos outros episódios, Exatamente. e Isso. agora está fazendo sentido no seu jogo, tá passando isso nas partidas agora, como você comentou de É, jogar o G3. Acho digamos que interessante. agora eu podia jogar uma partida posicional, coisa que era muito difícil eu conseguir fazer antes. Né? É, Eu tinha aumentado um pouquinho meu leque de opções, digamos assim. sim, Hum. Bom, aqui tem várias possibilidades. Uma delas é jogar cavalo BD7, depois jogar E5. Tem algumas partidas famosas que o Botvinnik perdeu, inclusive, nesse sistema, contra o Smyslov no Campeonato Mundial ele perdeu. No Mundial, no México, ele jogou em 57, eu acho. Ele jogou 3 metros com o Smyslov, né? Ele ganhou. Na verdade, ele empatou o primeiro, perdeu o segundo e ganhou o terceiro. Né? E o primeiro que ele empatou, o campeão mantinha o título. Né? sim. Mas ele perdeu uma partida muito famosa nessa linha de brancos. Ele perdeu também, posteriormente, ele perdeu para o Geller um par de partidas também. Ele perdeu uma com o cavalo BD7 e 5. Ele perdeu, na verdade, duas. Uma foi antes do. Acho que no início dos anos 50, antes dessa partida com o Smith. E ele perdeu também uma nos anos 60. Ele perdeu muito fácil. Essa ideia de cavalo BD7 e 5. É uma linha, inclusive, que quando eu jogava de pretas, a Índia do Rei eu joguei de pretas. Né? A outra forma de jogar é jogar com cavalo C6 e quando vim D5, cavalo A5. É uma ideia meio bizarra, porque o cavalo fica estranho lá em A5. Mas depois as preços jogam C5 fica uma posição parecida com uma Benoni. Né? Sim. É uma outra forma. E muitas vezes aqui as preços começam com A6 antes de cavalo C6. Né? E só joga um cavalo C6 depois que o branco joga o cavalo C3. E tem alguns detalhes aqui que eu não vou entrar, mas a ideia básica é que se o cavalo vinha C6, o cavalo vinha A5, pode ser que este bispo consiga chegar em C3, né? Tipo dama A4, C5, bispo D2, B6. Eu não vou capturar esse cavalo, não vale a pena, mas eu posso jogar bispo C3 e esse cavalo chegar em D2. E esse bispo chegar aqui, às vezes, é muito desejável, porque ele faz oposição àquele bispo, né? E apoia um eventual E4 e E5, que é uns planos que o preto, que as brancas têm aqui. Mas muitas vezes o Botvinnik, antes de ter rocado, já tinha jogado cavalo C3, né? Então o cavalo C6 pode vir antes do A6. Porque aqui não tem essa ideia. Sim. O cavalo já foi a C3, né? Mas aqui ele veio com outro approach que também é bom. É uma. Pode ficar uma estrutura Benoni se elevação ao piano, né? Com o bispo inquietado, né? Mas eu mantive aqui a tensão. Se ele capturar aqui, agora a gente está numa posição típica da inglesa simétrica. Parecido com uma porco espinho isso daqui. Mas ele jogou cavalo C6, que também é um lance normal aqui. A ideia é se D5 e cavalo A5, a gente está numa posição próxima com o que a gente estava falando anteriormente. Né? O cavalo fica numa posição estranha, mas as pretas têm aqui um domínio aqui tem aqui uma possibilidade de contra-jogo no centro. Né? E o Botvinnik tinha ganho uma partida do Geller também. Pelo que eu me lembro, ele jogou 3 vezes com o Geller. Essa variante, o Geller, quando jogou cavalo C6, o Botvinnik ganhou. Certo. Mas aqui eu resolvi sair do estilo Botvinnik. Também teve uma partida que o Botvinnik jogou E3 nessa posição contra o Nairov. Essa captura que eu joguei não era o estilo do Botvinnik. Deixar essa posição totalmente simétrica de peões. Né? E essa aqui eu tive uma outra influência, foi uma partida que eu conhecia do
o Fianders. Ele tinha jogado contra o nosso conhecido mestre internacional Eduardo Limp num torneio internacional no Rio de Janeiro em 85. Né? E eu conheci essa partida. A questão toda é que a estrutura fica muito simétrica. Né? Mas devido ao fato do branco ter um tempinho a mais, ele pode tentar apertar aqui. Por exemplo, supondo que ele jogasse bispo F5, né, mantivesse, eu posso jogar cavalo E5. E as pretas não podem manter a simetria, né, jogando cavalo E4. Porque agora eu tenho o bispo e o cavalo atacando no caso E4. Sim. Por exemplo, vamos fazer só uma suposição. Essa posição as brancas estão um pouquinho melhores, né, por causa da atividade dos bispos na aula da dama. Então aqui dá para tentar aproveitar essa simetria com o tempo a mais, né? E o Fianders era muito conhecido por em posições aparentemente simétricas, estéreis, ou seja, sem ter muitos planos ativos, ele conseguia extrair mínimas vantagens, né? E depois concretizar, capitalizar essas pequenas vantagens, né? Então eu tive aqui um approach. Agora eu mudei um pouquinho aqui para o approach Fianders. Não que eu tenha estudado profundamente o Anderson, mas eu conhecia algumas partidas dele, e essa partida especificamente. Eu acho que o Anderson, inclusive em finais, ele foi uma das maiores, se não a maior autoridade na época do jogava Karpov, Kasparov, por exemplo, o próprio Kasparov citou isso. Né? Mas o lance que o Limp tinha jogado nesse momento era cavalo D4, direto. Né? E tinha seguido bispo B5. E é mais ou menos aquilo que a gente falou. A posição de peões é simétrica, mas a disposição das peças menores das brancas é melhor. Né? O par de bistos aqui está mais ativo do que o par de bistos das pretas. Né? E o Anderson ganhou uma partida estrategicamente boa do Limp. Aqui o Rafael jogou cavalo H5, que é um lance normal nessa posição, mas eu não conheci. Aqui eu não sabia muito. Porque aqui ele evitou a ideia tanto do bispo E5 como do cavalo E5. Né? Essa é a ideia de jogar cavalo H5. Agora eu não tenho nem esse e nem o lance de bispo. Sim. E ao mesmo tempo ele ameaçou capturar o meu bispo. Então quando eu venho aqui, volto bispo B3, que é a casa natural, atacando o peão, agora ele joga cavalo D4. E eu não consegui ocupar a casa E5 nem com bispo nem com cavalo. Né? Então essa é a ideia de cavalo H5. Ele tem esse cavalo, mas também tem um detalhe, esse cavalo não fica bem colocado por um tempo. E ao mesmo tempo eu posso tentar apertar esse cavalo dele. Que foi o que eu fiz, eu joguei dama D2. A ideia é passar ou a torre de F ou a torre de A para desalojar o cavalo dele. Né? Por enquanto ele ainda tem defesa suficiente. Ele tem 3 peças defendendo o cavalo e eu tenho 3 atacando. A minha ideia é colocar um quarto ataque. E se ele vier um dia com E5, ele vai comprometer a casa D5. Né? Enquanto que o cavalo dele, um dia eu posso tirar o meu bispo e jogar E3. A minha casa D4 não está comprometida ainda. Né? Então a minha ideia é jogar a torre D1 e questionar a posição daquele cavalo. Mas aparentemente ele também não estava muito por dentro da posição. Ele jogou dama D7 com ideia de sustentar o cavalo em D4. O problema é que essa dama vai ficar mal colocada depois. Né? Então aqui, bispo G4 é uma possibilidade. Porque quando eu jogar a torre D1, tipo torre A D1, ele pode capturar de bispo e aí manter a posição do cavalo. Como o Ribli jogou com Larsen, Ribli de pretas, em um Internacional Chico 79. Larsen Ribli.
Mas eu não conhecia essa posição, eu só vinha pesquisar depois, né? Eu joguei um lance que tinha me parecido natural. Aí, esse cavalo F3, por exemplo, seria outra possibilidade. A gente cairia mais ou menos naquela questão. A posição segue sendo simétrica de peões, mas a disposição das peças brancas é melhor, né? Por Sim. exemplo, o meu peão de B2 não está sob pressão, o peão de B7 dele está. Esse cavalo em H5 ele ainda vai perder um tempo para voltar ao jogo. Meu cavalo em C3 está um pouquinho melhor, né? Então, cada peça menor minha está com um pouquinho mais de atividade do que as peças menores dele. Se é suficiente para ganhar, é uma outra história. Aqui está um pouquinho melhor o branco. Nas minhas mãos, eu não diria que isso aqui é grande coisa. Nas mãos do Fjanderson, eu diria que é meio caminho para a vitória. É curioso, o Phil Anderson é bem conhecido por essas questões de posições muito equilibradas, ele conseguiu uma mínima vantagem e E conquistar a espremer vitória. aquilo, né? O que é difícil às vezes. Né? Sim, Uma mas. vez eu estava contando aqui uma anedota, eu estava numa mesa, num torneio lá em Brasília, estava eu, o Fjanderson, o Anderson já visitou várias vezes no Brasil, né? Sim, E o Milos. E a gente estava comentando sobre xadrez e tal. E inclusive surgiu o Anderson conhece o Mequinho há muito tempo. Ele inclusive já ajudou o Mequinho mais de uma vez, né? Foi segundo do Mequinho. sim, Aí o Milos estava dizendo que ele achava que o Mequinho era muito bom nos finais, né? Por que ele achava isso? É porque uma época ele jogou uns beats com o Mequinho e não, as posições meio jogo, o Milos até superava ele várias vezes na abertura. sim, Não tinha assim. Mas nos finais ele percebia que o Mequinho ele chegava a ficar melhor nos finais, mas o Mequinho sempre conseguia alguma defesa. Né? sim. Então ele achava o Mequinho muito bom em finais. Aí me perguntou a opinião do Anderson, né, se ele achava isso, o que ele achava. Aí o Anderson falou, não, mas o Mequinho não joga para os finais. Né? O Mequinho é um outro estilo, seja os finais. O Mequinho para o Anderson não eram assim, tão impressionantes, né, digamos assim. Aí você vê, assim, eu acho que por um cara que entende tanto de finais como o Anderson, ok, o Mequinho joga bem em finais, mas não é assim o supra-sumo dele, né? Sim. Então é interessante, né? Você pegar um cara que entende muito de uma coisa falando sobre outras, né? Aí você tem uma variação nas opiniões, né? Sim, sim. É interessante isso. Bom, mas isso é uma anedota. Né? O Phil Anderson teve outros elogios em relação ao jogo do McKinney, né? Mas isso a gente fala em uma outra oportunidade. Sim, Claro, o Anderson respeitava e respeita muito o jogo do McKinney. Né? sim. Sim. É que nessa característica, enfim, é uma coisa que o Uff era uma Isso, referência. exatamente. É exatamente isso. Em relação às características do que a gente considera ser a força de um jogador. Né? Sim, sim. É uma autoridade no assunto falando de um jogador que realmente é bom em finais, mas ao lado do Uff como referência, ele consegue apontar algum detalhe. Né? Isso, exatamente isso. Bom, aí eu joguei torre AD1, ele sustentou o cavalo. Né? E aqui ficou uma posição parecida da dama e a torre, que é a dama e a torre. Né? O problema é o que vai acontecer no seguinte, né? Eu acho que a essência da posição é que aqui as pretas têm esse bispo em E6 na frente da dama, e o meu bispo já saiu. Então, é diferente aqui, né? Por exemplo, ele jogou dama E6 e tinha que estar com a dama em C8 e o bispo em E6, aí a posição dele estaria ok, né? Sim, E eu estou justamente na posição ideal. Então, se vê que a disposição das peças às vezes, numa posição simétrica é o que vai determinar se um lado está bem ou não. Aqui o grande problema dele é a posição dessa dama. Se a dama dele tivesse em C8 e um bispo em E6, aí estaria muito bom para ele, não estaria normal. sim. Mas o bispo dele está em C8, está mal colocado, e a dama dele está em E6 mal colocada também. Né? E basicamente aqui ele tinha que sair da cravada. Né?
Posso em algum momento jogar ou cavalo D5 ou cavalo B5, ou trocar primeiro em D4 e jogar cavalo D5 ou cavalo D5. Ou tirar esse bispo e depois jogar um E3, alguma coisa do gênero. Se ele jogasse, por exemplo, dama E8, eu consigo ganhar o peão dele, que eu crio uma dupla ameaça. Ele vai resolver o problema do duplo em C7 e eu vou capturar o peão em D4. Eu vou ganhar um peão aparentemente sem compensação. Em parte disso, aqui das pretas não é suficiente para contrabalançar o peão a menos que ele vai ficar. Por exemplo, torre B8, cavalo de B toma D4. Tipo assim, aqui. Não dá tempo de ele jogar E5, porque eu vou dar o duplo. Então ele jogou dama E6. Bispo D4, eu capturei. Bispo, porque agora eu jogo. Eu podia jogar uma ideia aqui, né? Só que agora, aqui talvez ele. Talvez ele possa jogar aqui, né? E aí ele mantém a defesa. Sim. Mas eu jogo, em vez de cavalo B5, cavalo D5. Eu ameaço de novo a ideia do duplo e ele não tem dama B6. Aqui. E claro, ele não vai comer capturar esse peão porque a dama dele fica sem casa. Né? Então o grande problema agora é que a dama dele ficou uma posição muito ingrata. Ele não tem, por exemplo, um tipo de lance que está caindo o peão de E7 ou dama 6. Que teria também cavalo C7. Então ele voltou a dama. E eu posso capturar aqui o peão em D4. Por um detalhe tático. Parece que eu vou perder o cavalo porque ele vai jogar E6. Né? Eu vou ter que tirar esse meu cavalo de D5 que ele vai capturar de bispo o meu cavalo em D4. Só que o bispo dele vai ficar cravado. Eu vou poder jogar E3 e recuperar a peça. Né? Então ele jogou E6. Eu voltei o cavalo para C3. E eu joguei E3. Agora eu vou recuperar a peça, né? Eu vou ficar com um peão a mais. E tem outros detalhes importantes. Ele ainda não terminou o desenvolvimento da dama e o cavalo ficou deslocado. Né? Sim. Então assim, o grande problema é que, como ele teve que resolver um problema pontual, que era o cavalo em D4, e ele não resolveu da melhor forma, essa manobra de torre-dama, ele criou um problema que ele tinha que resolver com a dama. Ele não conseguiu melhorar a posição do cavalo de H5 e nem do bispo C8. Então, o problema é que, às vezes, o que acontece? A gente acha que vai conseguir resolver aquele problema e vai terminar o desenvolvimento normal. Né? Só que, às vezes, devido a uma questão tática, a gente não consegue resolver aquele problema e a gente tem que focar totalmente naquele problema. E a gente não consegue resolver os problemas que foram deixados para trás. No caso, o desenvolvimento da dama e a posição do cavalo em H5. Sim. Ele não é porque um dos lados não compreende um tema básico, que seria desenvolvimento. Ele é porque um lado achou que ia dar para resolver aquele problema e ia conseguir resolver os problemas que foram deixados para trás depois. Né? E por uma questão tática, isso não aconteceu. Isso aí eu lembro uma vez que o Kramnik também citar, ele falar sobre o Karpov. Né? Em determinado momento, que o Karpov era muito bom nas manobras. Às vezes ele fazia algumas manobras que pareciam até estrategicamente não tão boas, mas ele conseguia encaixar. Ou seja, ele fazia alguns lances duvidosos, pareciam duvidosos, mas era uma sequência muito concreta em que no final ele conseguia fazer com que a posição dele ficasse boa, né? Sim. E posteriormente ele tinha dificuldades de fazer isso. Então ele fazia um lance que aparentemente era duvidoso, achando que ia conseguir consertar tudo e ia ficar numa posição boa. Só que por um erro de cálculo, isso não acontecia e a posição dele ficava ruim mesmo.
Aí alguém deve ter dito que ele estava começando a jogar mal posicionalmente, né? Aí o Kramnik disse, não, na verdade não é isso. Ele não deixou de entender esse xadrez, ele continua entendendo o xadrez como antes. Só que agora ele comete um pequeno detalhe tático, aquele lance duvidoso que ele fez, que de acordo com o cálculo dele, ele ia conseguir consertar e a posição ia ficar boa, ele não viu algum detalhe e ele não consegue mais colocar aquela peça que ficou mal colocada momentaneamente em jogo, né? Sim. Então, muitas vezes, por que um lado fica mal estrategicamente é porque ele calculou errado. Não foi porque ele não estava entendendo da posição. Sim. Isso, acho que o Kramnik falou, é muito, muito interessante. Ele me viu ver também o meu próprio jogo, que a gente deve se preocupar muito com cálculos de curto prazo também, porque às vezes os cálculos, a gente fica preocupado com cálculos de longo prazo, a gente esquece um detalhe pequeno e a gente não consegue mais consertar a posição. Sim. E Exatamente. muitas vezes, se a gente consegue ter uma previsão muito grande no cálculo de curto prazo, a gente não vai deixar escapar um detalhe. Aí mesmo que a gente deixe, se a gente se a gente vê que a gente não vai conseguir consertar a posição depois, a gente nem deixa aquela peça mal colocada. Sim. É melhor um plano curto, bem trabalhado, do que um longo com possíveis falhas, né? Eu acho que a gente deve ter as duas coisas, principalmente se você quiser chegar longe, né? Sim. Mas você não deve descuidar do curto prazo. Às vezes a gente fica muito preocupado com coisas de longo prazo e esquece coisas de curto prazo, né? Bom, então aqui, evidentemente, que não é que ele não entende de xadrez, mas é porque ele teve que resolver problemas de curto prazo que ele não conseguiu calcular muito bem e a posição estrategicamente ficou ruim, né? Sim. Pelo menos é a leitura que eu fiz, né? Posso estar enganado também, né? Bom, por exemplo, se ele jogasse E5, ele toma D4 e cavalo D5, né? Aqui eu consigo instalar o meu cavalo em D5 muito bem e vou capturar o peão, além do que as casas pretas ali na aula ficaram fracas, né? Então, ele jogou dama C7, eu joguei cavalo B5, dama B6, eu capturei aqui de peão para possibilitar a dama aproveitar as casas pretas, né? Ele jogou A6, cavalo C3. Aqui ele não consegue recuperar o peão por causa de dama E3. E aqui ele não tem torre D6 por causa de C5, né? É um garfo. Sim. E se ele jogar E5, eu simplesmente captura o peão. Sim. Com ideia, entre outras coisas, cavalo D5. Então ele jogou dama C7. E eu joguei cavalo E4. Torre B8, a ideia aqui é jogar B6 e B7. Ele não podia jogar B6 direto com a torre 8, porque eu dava um descoberto e capturava a torre, né? Em 8. Sim. Eu joguei aqui a forma mais direta, que é a dama H6. Legal falar aí que ele ficou. Ele tinha um bispo em G7, né? Que era uma peça importante na defesa, né? Depois que acaba tendo que trocar esse bispo, abrir mão dele, fica muito enfraquecido o Rock. Fica muito enfraquecido, principalmente porque eu tenho um cavalo, né? Se eu não tivesse esse cavalo, eu acho que ele não teria problemas, né? Mas com esse cavalo fica difícil, porque em algum momento eu posso ter cavalo G5, outros momentos eu posso jogar G4, né? Sim. Então ele jogou a dama E7 para trazer a dama mais perto da defesa. Mas ele devia ter jogado B6. Aí parece que tem G4, né? Que se o cavalo dele sair, eu vou ter cavalo F6. Por exemplo, se cavalo F4, cavalo F6 tomate, né? Então, Sim. mas aqui ele tem uma defesa ainda que talvez seja esse aqui.
É uma defesa baseada em questão tática. Então vai ficar pendurada e se eu jogar cavalo G5, ameaçando em H7, ameaçando cavalo, ele tem cavalo F6. Aqui ele salva ainda, né? E eu não fiquei com as peças bem colocadas aqui. Então era melhor ele ter mantido a dama em C7. Depois do que eu posso jogar algum outro plano, né? Mas a ideia dele seria jogar bispo B7 e justamente capturar o cavalo para diminuir o problema nas casas pretas, né? Sim. Ok, eu tenho um peão a mais, estou melhor ainda, mas aquele pode resistir um pouco, né? Ele jogou aqui, agora ele não tem mais o dama F4, então eu posso jogar o G4, né? Aí ele voltou o cavalo. Agora aqui eu percebo que ele tem uma torre pendurada, né? Então isso aqui é o que o John Nunn, no livro Segredos de Xadrez Prats, chama uma loose piece, né? Uma peça perdida ali, né? E esse é um tema tático, então eu posso voltar a dama, eu crio uma ameaça dupla, né? Aqui. Sim. Então se ele capturar meu cavalo, eu capturo a torre. Então ele tem que tirar o cavalo do ataque e ao mesmo tempo defender a torre, né? E aqui eu joguei G5. A ideia é fixar o ponto F6 para o meu cavalo, né? Ou seja, eu garanti um posto avançado para ele. Sim. E a posição dele começou a desmoronar um pouquinho, né? Porque isso é por causa da questão da ala da dama, né? E das habilidades da ala do rei. Ele jogou B6 para finalmente tirar o bispo. Eu dei um cheque, né? Ele não deve capturar justamente por causa da torre. Ele tem a ideia de jogar bispo B7. Então eu joguei um lance aqui de restrição, né? Obviamente não é o único lance, mas a ideia é evitar o desenvolvimento dele. Então jogo dama C7 e evito bispo B7. Agora aqui é difícil, porque ele não mexe a torre, nem o bispo, nem o cavalo, porque o cavalo ficou cravado. Sim. A dama tem que ficar defendendo a torre, ele só tem movimento de torre ou movimento de peão. Ele jogou aqui um H6. E aqui eu podia jogar H4, eu joguei esse, né? Porque se ele trocar, a minha torre vai jogar pela coluna. E ele abandonou aqui, porque aqui ele não tem um lance útil, né, para fazer. Ele Sim. poderia tirar a torre, talvez. E aqui eu posso reforçar minha posição de alguma forma, tipo torre 1, ou jogar rei H1. Não, rei H1 acho que não, porque eu acho que eu vou piorar a posição, né? Eu vou estar colocando na coluna da torre. E mais direto é jogar C5, porque eu vou ameaçar jogar C6. Essa é a forma mais direta. Sim. A posição ficou bastante vantagens acumuladas em várias áreas, né? Exatamente. Então, essa aqui não foi uma partida feliz que ele jogou. Eu mostrei ela mais por uma questão do contexto histórico, que foi essa partida, eu ainda tinha que fazer mais na vitória, mas depois, digamos que depois dessa partida, a minha vida ficou mais fácil, né, no torneio para conseguir a norma, né? Então, ela tem mais um sentido histórico para mim. E até porque com o Rafael, essa foi uma das raríssimas vezes que eu ganhei dele, né? E perdi muitas, né? Assim, claro, empatei um monte também, umas tantas. Mas o placar é muito dilatado a favor dele, né? Ele me ganhou partidas muito boas estrategicamente, taticamente também. E eu acho que não só pelo resultado individual em si, mas pela questão histórica do torneio em si, né? Sim, sim. Com certeza. Achei bem interessante essa questão, todo o respeito também tem pelo Rafael, que é um jogador fortíssimo, contribui muito pro xadrez brasileiro, mas no caso dessa partida talvez não foi a melhor jogada por ele, mas é um jogador sem sombra de dúvidas aí. Ele tem uma história muito bonita no xadrez e com certeza não tá manchando a imagem dele não. Tá sendo uma partida bem sutil, mostrando como que ele era forte jogador desde cedo, né? Inclusive você comentou que quando ele tinha acho que 11 anos, chegou a enfrentar ele já era um jogador muito duro, então
Exatamente, eu joguei com ele num Campeonato Brasileiro de Jovens, Sub-26, e ele me ganhou posicionalmente. Eu lembro que eu joguei uma Stonewall, eu perdi mesmo posicionalmente. E depois, no ano seguinte, ele foi campeão mundial sub-16, né? Então, é um jogador, sem sombra de dúvidas, aí, um dos destaques da história do Brasil. Acho que depois do Mequinho, acho que foi um dos que despontou bastante assim, em questão internacionalmente. Né? Eu acho que sim, ele foi o único brasileiro a conquistar títulos mundiais, né? Embora seja em categoria, ele ganhou dois, né? Sim, Sub-12 e eu acho que Sub-16. sim. Claro, teve outros grandes mestres brasileiros, que a gente tem vários aí, são muito fortes, mas assim, em termos de resultados assim, internacionais, esse dos campeonatos mundiais é o único na nossa história. Sim. Verão, então vamos encerrar o nosso oitavo episódio, né? Foi bem interessante. Parabéns aí pela partida, foi uma partida por ser um contexto histórico muito interessante, foi a terceira norma de MI, cara. Além de atingir o rate, tem que atingir a norma também, né? É uma coisa, é algo que é Isso. bem difícil, vamos dizer assim. E acho que foi bem interessante você compartilhar conosco mais uma história que foi bem importante para você e bem instrutiva para nós que estamos nos acompanhando. Então, obrigado aí pela oportunidade e com essa partida, com esse resultado no torneio, eu também consegui ultrapassar os 2.400, que é o mínimo para se conseguir chegar a Messi, né? Ah, Então, bacana. teve também esse lado. Sigo no mesmo torneio, isso já ajuda bastante, né? Então, Muito bem, obrigado pela oportunidade. imagina. Então estamos encerrando aqui nosso oitavo episódio aqui de histórias e partidas de um GM bem brasileiro. Não deixe de acompanhar toda sexta-feira, tem um episódio novo para você, cada vez histórias mais recentes, histórias mais novas, jogadores que vocês estão mais habituados a ver jogando. Está sendo bem interessante essa experiência junto com o Everaldo. Então, deixar aqui nosso forte abraço, galera. Não deixa de se inscrever no canal, tá aparecendo para você o símbolo de inscreva-se aí. Toda sexta-feira estamos com esses vídeos novos que estão sendo muito interessantes junto com o grande mestre Everaldo Matsura. Então, forte abraço, galera. Fica com Deus. Estamos aqui no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.